Gente, hoje nós vamos falar sobre luz, mas aqui está um pouco escuro, né? Eu não sei o que está acontecendo e tal, mas agora sim. Bem, gente, boa tarde. Eu estava brincando. Hoje nós vamos continuar a nossa lição. Vocês lembram qual é a lição da semana passada? Hoje nós vamos para a aula 2. Semana passada nós trabalhamos uma lição. Qual era o nome dessa lição? Lembra aí, puxa na memória. Era. Captei, amado mestre. Era brilhando com sabor. E o nosso texto base, lembra do Sermão do Monte? Aí Jesus, assim que ele terminou as bem-aventuranças, ele falou de dois assuntos específicos. Quais foram esses dois assuntos? Foi sobre sal, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E aí, dentro da profundidade que Jesus falou, semana passada a gente foi vendo que Jesus ele foi muito profundo, apesar de usar dois elementos do cotidiano comum ao nosso dia a dia. Jesus ele foi muito profundo no que ele estava falando. E hoje nós vamos falar sobre luz. Semana passada nós falamos sobre sal e hoje nós vamos falar sobre luz. E para iniciar, como todas as vezes nós iniciamos, eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E eu te peço que o Senhor derrame graça sobre nossas vidas. Te peço, Pai, que o teu Espírito esteja em nós para que possamos entender, Pai, da tua palavra, que não sejam meras palavras colocadas aqui, mas seja a tua palavra, Deus. E a tua palavra, o Senhor tem compromisso com ela. E eu te peço, Deus, que ela seja aplicada na nossa vida, para que então possamos refletir a tua luz nessa terra. E que a tua luz, Pai, seja brilhante na nossa vida com toda a intensidade. Pai, abençoa a vida de cada pessoa. Nós sabemos dessa pandemia que vem no mundo. E nós sabemos que muitas famílias estão apavoradas, estão sem esperanças, estão enclausuradas, até depressivas, Pai, diante de situações assim. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor mesmo cuide de cada lar, de cada casa, que a tua palavra seja bálsamo num momento como esse, Pai, que seja luz, que seja realmente um regozijo para as pessoas sem esperança nessa terra. E para as que têm esperança, que possa se fortalecer ainda mais nessa confiança que é te servir. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, vocês lembram que semana passada nós falamos alguns assuntos e eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação. Nosso texto base, como nós falamos, é Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, que fala sobre o sal da terra e fala sobre a luz do mundo. Jesus estava relacionando esses dois elementos a cada um de nós que somos nascidos de novo. E aí, semana passada eu falei sobre dois assuntos que nós íamos tratar. Eu falei sobre o sal, que foi a aula da semana passada, e sobre a luz, que é a aula dessa semana. Então vou fazer essa recapitulação para a gente chegar ao nosso assunto. Falei semana passada que o sal ele é tempero para os alimentos e ele conserva os alimentos. Então, além dele ser tempero, que ele dá um sabor maravilhoso aos alimentos, ele também conserva. E a ideia de Jesus era que, de fato, o sal, colocando como os discípulos como sal, era trazer um tempero, um sabor ao mundo. E também trazer a conservação da sociedade. Isso é importante porque sociedade como temos hoje, a necessidade do sal e da luz está presente. E aí nós falamos para ser sal e para ser luz, eu dividi em quatro pontos chaves para se entender sal, luz nessa terra como discípulo de Deus. O primeiro elemento eu falei sobre o nascer de novo, a conversão. Simbologia aqui de uma pessoa dentro da multidão, mas que tem um diferencial. Esse diferencial é o novo nascimento. Então, para ser sal e para ser luz, precisa-se nascer de novo. Nascer de novo é um encontro com Cristo, onde nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos
da graça de Deus sobre as nossas vidas, e a partir de então nós entramos no reino dele. E depois que nós entramos no reino dele, que somos salvos por ele, nós falamos também que há a vinda do Espírito Santo, o selo do Espírito. E com esse novo nascimento, todos os nossos pecados foram perdoados, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. E aí no último ponto eu falei sobre santificação, sobre o processo do qual nós vamos passando durante a nossa caminhada cristã, que vai tirando toda a sujeira, toda a impureza que nós herdamos desde o pecado original e até os dias de hoje. Então nós dividimos nesses quatro pontos o indivíduo, o discípulo de Jesus, que é sal e luz. E também nós falamos sobre os inconformados, são aqueles que não entraram na forma do mundo. Lá em Romanos capítulo 12 fala sobre que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então os inconformados, eles entendiam qual era a perfeita vontade de Deus. E a partir de então eu trouxe exemplos de alguns acontecimentos bíblicos, porque nós entendemos que a própria Bíblia, por ela mesma, se discerne espiritualmente. Então a Bíblia comprova, através da Bíblia, que a palavra de Deus é real e é verdadeira. E aí eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante daquela estátua que Nabucodonosor criou para adoração, e eles não se conformaram com isso, não entraram na forma, e aí eles mostraram que eram salvos através de não se prostrar diante de imagem de escultura, imagem que ele criou, aquele grande ídolo ali. Depois eu falei de Daniel na cova dos leões, que também foi alguém que continuou servindo a Deus, orando e mostrando que ele era salvo num período em que ele estava na sociedade como servo. Depois falei de Estevão, falei de Pedro e falei de Paulo. Então trouxe esses exemplos para que a gente entendesse um pouco sobre essa questão do crente na sociedade. E aí, por fim, eu falei de um assunto bem interessante que eu dividi em 3 partes. Que a primeira parte foi a presença dos crentes na terra permite Deus atender as intercessões. Lembra que eu falei sobre Abraão? Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E de repente o Abraão, sabendo disso, começou a interceder: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destruiria? O Senhor, que é o juiz da terra, destruiria o justo com o injusto? Deus, claro que não, Abraão, não destruirei. E Abraão foi intercedendo, foi como se hoje no nosso tempo foi orando, foi pedindo de Deus para que Deus pudesse diminuir a quantidade de pessoas até chegar à quantidade de 10 pessoas. Ele perguntou: Senhor, se tiverem 10, mesmo assim o Senhor vai destruir? O Senhor disse: não, se tiver 10 pessoas, 10 justos ali, eu não destruirei. E aí mostrou-se na história que tinham menos de 10 justos e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero destacar é a intercessão. Então, esse Abraão, que também é servo como cada um de nós, que tinha livre acesso a Deus, assim como nós, ele intercedia pelo povo, intercedia até pela nação, aquelas 2 nações iníquas, e Deus, ele atendeu a intercessão do seu servo, assim como ele atende cada um de nós. Então, nós estamos na terra também como intercessores desse mundo. O segundo aspecto que eu coloquei foi que os crentes na terra, eles impedem que a sociedade se deteriore. Por quê? Nós trouxemos o exemplo de Ló, que os homens de Sodoma e Gomorra diziam: você quer ser juiz entre nós? Sempre que a gente faz alguma coisa, você vai querer dizer o que é certo e o que é errado? E aí demonstrava que Ló, ele trazia diferença onde ele vivia. Ele sempre apontava, dizia o norte, dizia: olha, o certo é isso, o errado é aquilo. E ele sempre estava dando o tom na sociedade. Então, esse servo de Deus, ele impede essa deteriorização, porque se não tivesse os crentes na terra, o planeta Terra já teria sido destruído, porque estaria totalmente deteriorado. E por último, eu falei que os crentes são sal da terra, porque os anjos, a Bíblia diz que eles anelam proclamar a palavra de Deus, mas a nós, servos de Deus, foi nos dado essa grande bênção de poder falar do amor de Deus para as pessoas. E nós pegamos como um exemplo a vida de Jonas e a pregação de Jonas, e através da pregação de Jonas, uma nação toda,
uma nação, mas a capital de uma grande nação, ela toda se converteu porque entendeu que eles precisavam se arrepender e pedir perdão de Deus, e Deus aceitou aquele perdão. Então, o sal da terra, ele veio para dar esse equilíbrio. Por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Muito bem? Agora, vocês lembram na semana passada que eu deixei uma missão, uma responsabilidade? Responsabilidade é os nossos exercícios. Os nossos exercícios, eles se dividem em duas partes: o compartilhar e o entrando em forma. O compartilhar de hoje tem duas perguntas. Eu peço que você pegue o seu material, tem aí na sua revista, e aí tem essas duas perguntas e eu quero saber se vocês fizeram. Fizeram? Vamos ver. Primeira pergunta do nosso compartilhar. Dá para ver aí? De acordo com o estudo, o que é necessário para que o cristão possa influenciar o mundo? O que é necessário para que um cristão influencie o mundo? O que você respondeu? Eu respondi assim: sendo sal e luz, como somos, isto é, anunciando as boas novas de salvação, intercedendo e mostrando com a nossa vida a palavra de Deus. É interessante essa questão de mostrar com a vida. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo só em verbalizar e acha que isso é suficiente. Muito mais efetivo é a plenitude da caminhada cristã, a sociedade vê. Eu me lembro lá em Atos, primeira vez que chamaram os crentes de cristãos, é porque eles viram uma conduta parecida com Cristo. E aí na Bíblia fala os cristãos, os semelhantes a Cristo, os discípulos de Cristo. Então as pessoas, a sociedade tem que ver em nós discípulos de Cristo. Então a resposta que eu achei mais adequada foi essa. A pergunta número 2 diz assim: por que o cristão precisa ser sal e luz no mundo? Por quê? Por que o cristão precisa ser sal e luz no mundo? Eu respondi o seguinte: Jesus chama de sal e luz os seus discípulos, certo? Certo. Os discípulos de Cristo são os proclamadores das boas novas, certo? Certo. Então, a salvação da humanidade só será possível se o cristão for sal e luz. O que eu quero dizer? Os seres humanos só poderão ser salvos se de fato o crente for sal e luz. Porque se ele se tornar insípido, ou se ele esconder a luz debaixo de uma bolsa, debaixo de uma cama, debaixo de uma bacia, ele nunca vai proclamar o Evangelho, e a sociedade, as pessoas que compõem essa terra não serão salvas. Por isso a importância de ser sal e luz. Bem, vamos ao nosso entrando em forma. É interessante esse assunto, esse título, entrando em forma, porque normalmente como é que você entra em forma nessa quarentena? Como é que você está? Não dá nem para caminhar porque não pode estar na rua por aí, senão a gente vai preso e perto de outras pessoas podendo ser contaminado ou contaminar. E aí, entrar em forma, a gente vai ter que ficar no nosso quarto, pelo menos fazendo algum exercício da nossa casa, caminhando. Dá para fazer, é possível. Mas eu estou falando isso fisicamente. Mas espiritualmente, como é que se entra em forma? Nosso objetivo é que essas aulas que a gente vem tendo de escola bíblica, elas sejam aulas em que a gente possa ter um conhecimento prévio, básico sobre determinado assunto. Cabe a cada um de nós crentes estudar um pouco mais sobre o assunto, acabar cavando um pouco mais, porque quanto mais a gente vai aprofundando o conhecimento, mais nós vamos desenvolvendo. E aí é que fica legal, é que quando a gente entender que se a gente ficar só ouvindo, nós retemos apenas 10% de um conhecimento. 10% é muito pouco, 10% é mínimo para se conhecer um percentual de 100%, 90% deixar de absorver esse conhecimento. Ele é pífio, é como se você estivesse pegando numa média de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, você estivesse pegando 1, mas você quer pegar 10. Como você pega 10? Você pega 10 fazendo os exercícios, aplicando isso na vida e ensinando.
Dizem que o conhecimento pleno só se adquire quando a gente ensina uma outra pessoa. Por quê? Porque ao ensinar eu vou ter que puxar todas as sinapses aqui, uma tem que estar ligada à outra para poder emitir esse conhecimento, e a partir desse conhecimento demonstra que eu aprendi. Então vamos aprender para ensinar, que esse é o objetivo da escola bíblica e da nossa vida cristã. Então vamos lá, a primeira pergunta, nós temos o texto básico, que é Mateus 5, 5 de 13 a 16, e vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: que figura Jesus usa para expressar a vida dos seus discípulos? Quais são, essa é dada, quais são as duas figuras que Jesus se utiliza para expressar os discípulos? Quem são seus discípulos? Quais? Essa é fácil. Responda aí. Isso mesmo, isso que você falou. É ser sal e luz. Pergunta 3, que na verdade é a 2, diz assim: na sua opinião, é pessoal, na sua opinião, qual a utilidade ou propriedade do sal? Bem, eu respondi assim: o sal, a propriedade e a utilidade dele é dar sabor, dar tempero e conservar os alimentos. Isso na questão física. Na questão espiritual, é tudo isso trazendo para o espiritual. Dar equilíbrio à sociedade, dar o tempero, dar o tom e conservar a sociedade. Pergunta número 4. O que Jesus diz a respeito do sal que se tornou insípido, ou seja, perdeu o sabor? Essa é uma pergunta profunda. E eu quero falar com vocês também sobre esse assunto hoje. É um assunto que é muito pertinente para os dias atuais, eu acho que para todo o tempo, porque na época de Jesus ele já falava sobre isso. E para o nosso tempo também ele é necessário. Nós vamos entrar mais especificamente no final dessa aula sobre esse assunto, mas para que ele serve? Ele serve para duas coisas. Primeiro, ser lançado fora, pega e joga fora. E a segunda, ser pisado pelos homens, ser totalmente destruído. Mas é possível reverter essa situação. Nós vamos ver como é possível reverter. Pergunta número 5. Para sentirmos o gosto do sal, onde é necessário que ele esteja? Bem, na comida, né? Sentir um gostinho legal nos alimentos é necessário. Mas nós estamos falando aqui sal como discípulo. E Jesus, aí diz como Jesus se refere a sal como discípulos. Então o discípulo só pode dar gosto na terra estando entre as pessoas. Nós costumamos ter uma linguagem cristã, assim, entre os crentes, né, que tem que estar fora do saleiro. Não pode dar gosto dentro do saleiro, porque diante dos seus patrícios, dos seus irmãos na comunidade, todo mundo acaba professando a mesma fé, tendo a mesma caminhada, mas fora é diferente. Fora nós temos que ser tão bons quanto dentro. E a importância de estar fora do saleiro, dando sabor, dando tempero à sociedade, isso tem a ver muito com o nosso dia a dia, com a nossa prática. Quando estamos em qualquer lugar, independente se é um lugar considerado sacro, se é um lugar profano, não importa, você tem que ser o que você é, seja na fila de um banco, na sua escola, numa caminhada em determinado lugar, qualquer lugar você tem que ser a mesma pessoa, o crente que sempre foi na igreja. A 6ª pergunta: qual a utilidade da luz? A utilidade da luz, eu respondi que ela serve para trazer luz às trevas ou iluminar o caminho escuro. Quando eu penso em iluminar o caminho escuro, eu trago uma experiência pessoal. Numa das vindas de Parintins, sempre nossa igreja tem uma congregação lá, e nós viemos à noite. Então aquele barco de linha, ele vai parando em determinados lugares e a gente fica pensando, puxa, mas como que esse
esse navegador, esse timoneiro, ele sabe aonde parar. E aí eu observei algo que eu não tinha observado nas outras vezes. As pessoas da comunidade, os ribeirinhos que moram às margens dos rios, eles acendem uma vela. E, por incrível que pareça, é uma pequena vela, não é uma grande luminária, mas é uma pequena vela. E aí a família fica na frente da casa, né? E fica com aquela vela acesa. E o barco vai passando e, de repente, o responsável pelo barco olha para ali e vê aquela luz e faz aquela parada. Quando se está de longe, você vê uma iluminação muito grande, parece assim que tem um farol, parece assim que tem algo assim que muito potente ali. E aí você vai chegando até que o barco encosta ali, você vê uma pequena vela, mas a luz na escuridão, de fato, ela traz uma grande claridade. Então dá para ver, dá para enxergar. Diante da viagem do Rio Negro também, do Rio Amazonas, tem sempre uns faróis bem grandes em cima das embarcações, para ver se tem algum pedaço de... às vezes, quando o rio está abaixo, tem ilhas no caminho, tem pedaço de madeira, tem toras, tem várias outras coisas que eles têm que desviar, porque os barcos de linha não são como aqueles grandes embarcações que tem o sinar, que vai captar tudo que tem lá por baixo. Então, essa turma ela vem se organizando e se guiando através dessa iluminação. E também os barcos assim grandes, em lugares de grande concentração assim de água, aí existem os locais que os homens colocaram como grandes faróis, e aqueles faróis também vão indicando o caminho. Então é interessante que a luz ela sempre está indicando o caminho, ilumina as trevas, clareia, certinho? E aí a pergunta número 7 diz, Jesus diz, para completar, né? Jesus diz: uma candeia acesa não deve ser colocada aonde? Tim, tim, tim. Não tem que ser colocada debaixo do alqueire, ou seja, numa bolsa. O que era o alqueire? Eles traziam diante das mulas, dos animais de carga, duas bolsas, e essas bolsas eles colocavam o carregamento das coisas que eles faziam, né? O alqueire era justamente essa bolsa que ficava guardada nos animais. Eles sempre colocavam partes iguais. E aí, quando Jesus estava se referindo a isso, tinha muito a ver com eles, né? No nosso contexto hoje seria como se fosse debaixo de uma cama, dentro de uma bolsa, em lugares impróprios para ter uma lâmpada, uma iluminação. A iluminação teria que estar hoje no teto, né? Que consegue iluminar toda a casa, ou no velador, como diz o texto, que conseguia clarear naquele contexto, né? Mas não escondida num lugar escuso. Então, completa-se a frase que debaixo de um alqueire não pode estar a luz, a candeia. Onde se deve brilhar a luz dos discípulos de Jesus e para quê? Bom, diante dos homens, ela deve brilhar na sociedade diante dos homens, e para quê? Para que, vendo as suas obras, glorifiquem a Deus. As suas obras, a sua conduta diante da sociedade, a sociedade vendo o cristão caminhando conforme Cristo, conforme os ensinamentos de Cristo, eles vão começar a glorificar a Cristo, porque eles vão ver que o servo de Deus, ele é semelhante a Cristo. E por último, a nossa última pergunta é: onde será mais necessário que o cristão resplandeça a luz de Cristo? Aonde? Uma resposta bem óbvia, né? Em todos os lugares que ele estiver. Como se fosse um farol para o mundo. E aí vamos começar a nossa aula de hoje. Na verdade já começou, né? As atividades, elas completam os assuntos que nós estamos falando. E a aula de hoje é falar sobre luz. Lembra do texto? Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo? Claro que nós somos. Quando Jesus nos comprou, Ele nos colocou como luz do mundo. E vamos ver isso aí. Mas primeiro, qual é a proposta da aula de hoje? São 6 assuntos, não se assustem, são 6 assuntos rápidos. Eu só divido por tópico para ficar mais didático, para ficar mais fácil de entender. E você vê, poxa, já está no assunto 5, ele já está encerrando.
Bem, o primeiro assunto é a luz na criação, que foi o primeiro elemento que surgiu na Bíblia. O segundo, Deus faz o homem lhe dar o brilho de sua própria imagem, isso é importante. Terceiro, o pecado traz trevas e pavor à raça humana. O quarto, Jesus faz resplandecer a luz de Cristo entre os homens. O quinto, Jesus passa aos discípulos a responsabilidade de continuarem a resplandecer a luz de Deus. Isso daqui está na revista, e eu acrescentei um último ponto, que é quando o sal se torna insípido e a luz se apaga. Esse é um assunto que eu também gostaria de tratar hoje. Bem, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí Deus disse: haja luz, e houve luz. Então foi a primeira vez que apareceu o elemento da luz no mundo. E aí no Novo Testamento Jesus vem dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então Deus, desde o princípio, desde quando começou a criar o mundo em que habitamos, em que era escuro, que era negro, que era trevas, houve a necessidade da luz para que ele pudesse terminar a sua criação. Era necessário que a luz pudesse estar entre nós, estar nessa terra como um dos primeiros elementos a serem criados, para que possamos, desde aquele período até o dia de hoje, ter a claridade de um dia. E eu, particularmente, eu amo o sol, eu gosto de lugares quentes como o nosso estado. O dia, assim, quando eu era garoto, né, eu gostava muito de brincar a gente chama papagaio, outros chamam de pipa, mas para o nosso contexto era papagaio. E eu era fome de papagaio. E nos dias que a gente tinha folga, sábado e domingo, era o melhor dia. E quando eu olhava para o céu e via aquele céu azul, aquele sol brilhante, para mim era mais que especial. Então toda vez, até hoje, depois de muitos anos, quando eu vejo um dia de sábado, principalmente domingo, ensolarado, eu lembro daquela alegria que eu tinha quando eu era criança. Então isso é maravilhoso, ter a luz do sol entre nós. Em segundo lugar, Deus faz o homem e lhe dá o brilho da sua própria imagem. Então Deus, ele fez Adão e Eva, e a Bíblia diz que ele fez os dois semelhantes a Deus, a imagem de Deus os criou, para que esses homens pudessem, homem e mulher, pudessem refletir a imagem de Deus na terra. Criou animais, criou tudo, mas a cereja da criação de Deus foi a raça humana, foram os seres humanos, e Adão e Eva, eles eram esses representantes dessa luz de Deus na terra. Então, Deus é luz inacessível e projetou essa luz em Adão e Eva. Só que Deus, ele não criou robôs. Ele deu liberdade para esses dois seres que eram nossos representantes legais. E aí ele deu livre-arbítrio para os dois e disse assim: de toda árvore que tem no jardim podeis comer, exceto uma árvore, a árvore do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E esses homens, Adão e Eva, o primeiro casal que existiu na face da terra, eles acabaram sendo tentados, assim como nós. Todos os dias nós somos tentados. Tiago fala sobre isso, né, da tentação. Então, a tentação, ela não é pecado. É pecado quando a gente age a partir da tentação. Então vem uma tentação, por exemplo, só para a gente entender. Há uma tentação, você está no seu trabalho e de repente surge lá uma maleta de dinheiro de não sei quantos $1000 lá em cima da sua mesa, e aí você é tentado a pegar aquele dinheiro para você. Então, é tentado, você não fez, você é tentado. Então, a tentação, ela não é pecado. Mas uma vez que você pega aquela maleta e traz para si, surrupia, aí sim, concebe-se o pecado. Então, Adão e Eva foram tentados. Só que eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam dizer sim, poderiam dizer não. Só que eles disseram sim. E a partir desse sim
que eles deram para a tentação se tornou pecado e nasceu-se o primeiro pecado, que nós chamamos de pecado original. A partir de então, o brilho que eles tinham, que Deus projetava neles, deixou de acontecer, deixou de ser. Eles ficaram, eles se viram, o texto bíblico diz que eles se viram nus. Eles olharam um para o outro e se viram nus, que representa muita coisa. Representa a deterioração da raça humana, o pecado, a escuridão, trevas, a perspectiva de morte. Eles não morreriam, eles iam viver eternamente. E tudo veio de mal na vida desses dois aí. Inclusive, essa vinda do pecado através desse ato trouxe consequências muito grandes, trouxe muita treva à sociedade. Uma das trevas que nós podemos pensar foi em seguida, os filhos deles, Caim e Abel. Então, Caim acabou matando seu irmão, foi o primeiro homicídio que teve. Depois, Caim casou, teve filhos, e um dos seus netos, o Lameque, começou a bigamia, teve 2 esposas, e aí, contando vantagem para suas esposas, falou sobre que uma pessoa pisou no pé dele, ele matou, e a outra aborreceu, ele matou 2 pessoas. Então veio mais assassinatos sobre a face da terra, até chegar na corrupção do gênero humano. Se eu não me engano, é Gênesis 5 ou 6, que Deus ele olhou para a raça humana e viu uma deterioração tal, ao ponto de dizer: olha, eu vou tirar o meu espírito, vão ser só 120 dias, eu vou matar essas pessoas. Não tem condições dessa humanidade continuar na face da terra. Aí diz o texto que um homem achou graça diante de Deus. Então, na verdade, Deus favoreceu aquele homem que foi Noé, derramou graça, salvação para a vida deles. Mas a raça humana, ela entrou numa corrupção tal ao ponto de Deus ter que destruir todas aquelas pessoas, animais e tudo que Deus acabou criando na terra, separando alguns para preservação da vida, mas a maioria acabou morrendo. Os animais e os seres humanos morreram, exceto a família de Noé. Então, daí nós vemos a corrupção que se deu na face da terra. Bem, então esse pecado ele traz trevas, né? Essa corrupção. E em quarto lugar, Jesus faz resplandecer a luz de Deus entre os homens. Nós temos aqui o texto bíblico de que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, quando Jesus veio à terra, diz Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, aprove a Deus trazer Jesus. E quando Jesus veio, ele veio para trazer luz ao mundo. Então, o povo que jazia em trevas é uma citação de Isaías. O povo que vivia em trevas, na região da sombra da morte, quando Jesus veio, aquela luz que foi perdida lá em Adão, que foi o primeiro representante da raça humana, ela foi vindo pelo segundo representante, e agora perfeito, Jesus Cristo. Ele veio para mostrar essa luz diante da sociedade. Vamos ser mais específicos. Lembra do homem de Gadara? Jesus, ele passou um dia inteiro pregando, curando, ensinando pessoas. Depois ele passou a noite em vigília, e em seguida eles foram se deslocar. Ele e seus discípulos entraram no barco e foram para um lugar chamado Gadara. E no percurso até Gadara, que o objetivo de Jesus era ir até Gadara para salvar um homem. Interessante que Deus ele foi salvar um homem específico, e aí trazer luz àquele homem específico. E aí nós sabemos das tempestades, a grande tempestade que surgiu, o mar revolto, aquela situação desesperadora no barco. Os discípulos, alguns acostumados a trafegar ali naquele lugar, experientes marinheiros, mas viram que aquilo era acima das condições deles. E aí de repente, Jesus, salva-nos que nós vamos perecer.
Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, diz homens de pequena fé, até eles chegarem no porto onde Jesus queria chegar. E aí Jesus chegou naquele lugar e foi correndo para junto dele um homem que o texto chama de gadareno. Era um homem endemoniado, que correntes, prisões, grilhões, ele quebrava tudo, roupa ele rasgava, e ele vivia nos sepulcros. E aí ele correu para Jesus e ele endemoniado disse, vieste perverter, vieste nos julgar antes do tempo, vieram nos condenar, vieram nos destruir, vieste. E Jesus expeliu o demônio daquele homem, e aquele homem estava perfeitamente naquele lugar. Os porqueiros que estavam próximos àquele demônio, aquela legião, pediu para entrar nos porcos, e nós sabemos que eles foram precipitados e morreram. Os porqueiros correram na cidade, encontrou o que estava acontecendo. Todo mundo da cidade veio até Jesus e pediu para que Jesus saísse da terra deles. E encontraram aquele homem em perfeito juízo. E aquele homem fez um pedido interessante. Disse assim, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ser teu discípulo. E Jesus disse, não, fica aqui e conta para os teus tudo o que eu fiz por ti. Interessante que lá na frente aconteceu toda a trajetória de Jesus, a entra no livro de Atos, a vinda, o batismo com o Espírito Santo, a igreja vive em comunidade, capítulo 4, aí entra no capítulo 5, aí vai para o capítulo 6, que fala sobre a instituição dos diáconos, destaca Estevão, a morte de Estevão, que a partir de então nasce a segunda diáspora dos judeus, que foi todos eles saírem pelo mundo afora. E aí alguns, isso daqui não está na Bíblia, né, mas é extra Bíblia, mas faz parte da história da igreja. E algumas das pessoas chegaram a uma cidade chamada Decápolis, a cidade aonde aquele gadareno está. Decápolis significavam 10 cidades. E o gadareno, ele estava em uma cidade. Jesus disse, vai contra os teus. E quando eles chegaram em Decápolis, nessas 10 cidades, aonde era a região que aquele gadareno convertido habitava, o evangelho tinha chegado ali. E o evangelho chegou ali, assim, a gente entende por dedução, que a pessoa que tinha conhecimento pleno de Jesus, aquela luz que veio até ele, ele levou até a sociedade, as pessoas dali, e as pessoas já eram evangelizadas, já tinham nascido de novo. Então esse é um episódio que Jesus veio ao mundo iluminar as pessoas que estavam nas trevas. Lembra da mulher de Samaria? A mulher samaritana? Uma mulher que Jesus disse, dá água para beber, e ela disse, não tem com que... Jesus disse, eu vou dar, se você souber quem eu sou, eu darei para você rio de água viva. Ele disse, você não tem como dar água, você não tem nem um pote para pegar água. E Jesus foi conversando com aquela mulher e foi falando da vida dela, foi dizendo que para ela chamar o marido dela. E aí Jesus disse que ela já tinha tido 5 maridos e o atual não era dela. E ela, veja que tu és profeta. E aí Jesus começou a falar o coração daquela pessoa que era marginalizada, que estava totalmente desprezada pela sociedade, alguém que não tinha luz nenhuma, que as trevas se faziam presente na vida dela, ao ponto dela conhecer verdadeiramente quem era Jesus, entregou sua vida a ele, se tornou missionária, pregou a palavra de Jesus, trouxe outros samaritanos, eles se converteram, e daí Jesus trouxe grande luz, primeiramente a samaritana, e depois a samaritana projetou essa luz às demais pessoas de Samaria, e muitos foram convertidos pelo testemunho daquela mulher. Outra pessoa foi aquela prostituta que foi colocada aos pés de Jesus ali, as pessoas acusando. Jesus trouxe luz para ela. Nós vemos a mulher que chorou aos pés de Jesus, derramou aquele bálsamo precioso. Alguém também que Jesus disse que amou muito, por isso perdoou os seus muitos pecados. E aí Jesus, na sua trajetória, quando ele estava entre os pecadores, que os homens que se julgavam santos diziam, Jesus está com pecadores. Jesus diz, os sãos, que são vocês, entre aspas, não precisam
de mim, mas os pecadores, os pobres, eles precisam de mim e eu estou perto deles. Ele foi atrás de publicanos, de pecadores. Então Jesus, ele foi luz enquanto esteve na terra. Só que Jesus, ele passou uma responsabilidade para cada um de nós. Interessante, né? Por isso que ele diz: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque vocês agora, Jesus passou durante a sua jornada de 3 anos e meio, preparando pessoas. No Sermão do Monte tinham milhares de pessoas. Quando ele transformou a multiplicação dos pães, diz que uma quantidade de 5.000, só homens, e depois disso uma outra quantidade, se eu não estou enganado, 7.000 pessoas. Então tinha muita gente que ouvia Jesus. Mas Jesus puxou, a princípio, 120, depois ele puxou para 70. Lembra do envio dos 70? Depois Jesus especificamente trabalhou com 12. E esses 12 ele preparou para que eles entendessem o que era a luz de Jesus, para poder refletir essa luz. E aí Jesus, ele passa a responsabilidade para os seus discípulos. A princípio eram 12, agora são milhares na face da terra, e das quais nós também fazemos parte, eu e você. E aí Jesus diz assim, porque o Senhor assim nos determinou. Isso é o apóstolo Paulo falando, que Jesus disse para ele: eu te constituí para a luz dos gentios. Nós somos luz gentios, pessoas que não conhecem ainda a Deus, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então nós somos luz para os gentios. Aquela luz de Jesus, quando ele subiu, ele passou a responsabilidade para nós. Assim como ele foi luz na vida do gadareno, do samaritano, dos samaritanos, de várias pessoas aonde ele encontrou no caminho, nós também temos que ser semelhantes a Jesus, aquela luz diante da sociedade. E ele diz para a salvação até os confins da terra. Depois ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso está em Filipenses 2,15. Vendo a responsabilidade que nós temos? E às vezes a gente fica pensando, né, que nós nos achamos tão abatidos, tão tristes, né? Igual aqueles homens lá aquele episódio lá dos espias, né? Diz os espias que o Moisés, ele já estava concretizada a promessa de Deus, e Deus, ele cumpre as suas promessas, mas só que ele pediu para que os homens fossem ver a bênção que eles iam receber, e a bênção era a terra prometida. Chegaram lá em Canaã, na terra prometida, viram uma beleza de cidade, frutos, uma cidade próspera, uma cidade onde aquela população que estava no deserto ia ser muito beneficiada com aquilo. Entretanto, eles trouxeram um relatório muito ruim. Não conseguiram se enxergar, eles eram o povo da promessa. E aí eles disseram assim, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E o que é pior dentro desse relatório, dizia: nós nos sentimos também como gafanhotos, como pequenininhos. E alguns cristãos, eles têm esse entendimento. Diante da sociedade, nós nos achamos como gafanhotos, depressivos, fracos, alheios, não tenho condições, não tenho possibilidades, eu não. Jesus diz assim, quando eu te colocar diante de reis, não se preocupe com o que você vai falar, eu vou te dar a palavra, eu só quero que tu vá, que tu tenha coragem e vá lá e abra a tua boca, não te intimides, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Deus falando para Josué, um desses espias, um dos dois, Josué e Caleb, disseram: eia, nós vamos enfrentar. Então o servo de Deus, ele é assim diante da sociedade, ele não tem
que botar aquela luz debaixo de uma cama com medinho. O servo de Deus, ele vai para frente, ele encara qualquer situação, independente do resultado. Porque Deus, ele nos manda. Quando o apóstolo Paulo estava falando lá para o rei Agripa, ele diz: Paulo, para um momento, a quase me leva a ser cristão, mas muitas palavras são como loucura. É assim que o servo de Deus, ele age diante da sociedade, porque é Deus que nos capacita a falar. A conversão não é o meu conhecimento teológico, histórico, sei lá, o outro cótico, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. Não podemos nos ver como gafanhotos. Nós temos que, lá em Josué, diz que quando eles foram guerrear contra Jericó, diz que o príncipe do exército de Deus estava guerreando juntamente com eles. Quem era? Era Jesus. Ali era uma teofania, que Jesus pegou a espada, tirou a bainha e foi para cima. Era um general. Então o general, aquele mesmo general, está conosco hoje, porque é o medo. Eu me lembro que os valentes de Davi, o texto bíblico diz que um dos valentes pegava uma lança e conseguia atravessar 700, chegou a 800. É o Espírito de Deus que agiu ali. Eu me lembro que o Joiada, ele no período que estava em neve, ele pulou dentro de uma cova e matou um leão lá. O cara tem que ter muita coragem. Isso demonstra que quem tem o Espírito Santo de Deus não é covarde, ele vai para cima, não pega a luz e abafa, põe num lugar escondido e finge que é um crente agente secreto. Nós não somos agentes secretos, nós viemos para iluminar essa terra, nós viemos para iluminar o mundo. Essa é a missão que Jesus nos colocou, nos confiou. É só nós, os anjos, anelam proclamar a palavra de Deus, mas a Deus colocou a nós, seres humanos, frágeis, mas ao mesmo tempo com o Espírito Santo de Deus que nos dá a força de lutar contra leões, contra ursos, contra gigantes, Golias e outros filhos de Anak, seja quem for. Deus diz: vai lá. Assim como os seus discípulos foram os mártires da igreja, depois os pais da igreja, depois outros, até chegar ao nosso tempo e a nossa responsabilidade. Recebemos o bastão e nós temos que passar para a futura geração o mesmo bastão da igreja primitiva. Certinho? E aí, eu me lembro de um outro episódio em que foi necessário esconder a luz, mas ele tinha um objetivo específico. Está lá no livro de Juízes, falando sobre a guerra do Gideão contra os seus opressores. Em Juízes vai contando a história que sempre Israel, alguma nação vinha contra Israel e os tornava escravos e deixava eles numa situação muito difícil. E aí sempre Deus levantava um juiz, era um libertador. E de repente Deus chegou o período em que ele levantou Gideão como libertador. Gideão teve lá sua seleção, que nós sabemos, que chegou a 300. E esses 300 homens de Gideão, era impossível eles vencerem a batalha contra a nação que estava oprimindo Israel. E aí Gideão, ele montou uma estratégia. Primeira, vai com uma mão com a espada, a outra como se fosse um vaso, e dentro do vaso uma tocha, escondendo a luz. E aí eles estrategicamente entraram no meio daquela cidade, né, daquela nação. As pessoas estavam ali em acampamento, e Gideão disse assim: quando eu der o sinal, por Gideão e por Deus, e vocês toquem a trombeta, e depois de tocar a trombeta, vocês quebrem esse vaso, que a tocha vai brilhar. E aí diz que eles fizeram isso, e as pessoas, eles se perturbaram ao ponto de um matar o outro. Eles não precisaram fazer absolutamente nada. Mas qual era o simbolismo daquele vaso com a tocha dentro? Dizem os historiadores que quem andava com a tocha numa guerra era chefe, era general de um grande agrupamento, era um líder de um agrupamento. Então, se tinham 300 pessoas ali, cada um com uma tocha, deduzia-se que atrás dos 300 tinha
cada um grande pilotão. E eles entraram em polvorosa ali, começaram a não saber o que fazer com aqueles unidos daquela trombeta e aquela representação da luz ali. O cristão tem que ser realmente essa luz que representa por trás dele um grande exército. Eles entraram em parafusos e acabaram perdendo aquela guerra, e Gideão libertou Israel de mais um dos seus opressores. É muito interessante a Bíblia, a gente começar a analisar alguns assuntos da Bíblia, e ela explica para nós que o servo de Deus ele tem que enfrentar os desafios e a luz de Deus tem que brilhar na sociedade através de nós. E por fim, um assunto que eu gostaria muito de tratar, que o texto fala assim, que vós sois o sal da terra, mas ele diz, se esse sal se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Diz que ele vai ser jogado fora e ele vai ser pisado pelos homens. Isso me preocupa. Hoje nós temos, estatisticamente, assim, esse dado já faz algum tempo, diz que para cada cristão atuante tem um cristão desviado. Dizem as estatísticas que nós temos hoje 40 mil cristãos no Brasil. Então isso quer dizer que os outros 40 mil são desviados. Ouviram, andaram no caminho com Deus e acabaram se desviando, mas eu uso um outro termo. Para me desviar não existe. O termo que eu me utilizo são os que estão desanimados. E existe um batalhão de pessoas desanimadas. Conheci crentes verdadeiros, salvos, atuantes, que de repente perderam a alegria da salvação, como o Salmo diz. E eu vou, diante daquela crise que Jó estava passando, ele faz, se eu não estou enganado, ele traz uma pérola que nos ajuda a trabalhar os desanimados. Eu vou ler aqui o texto, está em Jó capítulo 3, versículo Jó 4, de 3 a 5, diz assim, ele faz falando para Jó, diz, eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortalecido. Olha só agora. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Isso é perturbador. Pessoas que foram muito atuantes, mas por alguma coisa que aconteceu na vida, acabaram esfriando, acabaram se desanimando na fé. E essa estatística que eu contei, dentre esses aí, tem pessoas que perseveravam na caminhada, ensinavam, eram pessoas muito atuantes na caminhada cristã. E por um acontecimento da vida, como esse acontecimento de Jó, que a Bíblia diz que ele se desviava do mal, era homem íntegro e reto diante de todas as pessoas, há um esfriamento. O Davi, quando ele passou por aquela situação em que ele pecou contra Deus, naquele episódio da Betseba, aí depois ele escreveu esse salmo dizendo, restitui-me a alegria da salvação. Existem muitos crentes tristes que servem a Deus, mas não têm prazer. Servem a Deus no sentido de serem servos, serem crentes, mas estão em casas, estão desanimados, não têm o mesmo fervor, não oram mais, não querem mais comunhão com os irmãos, não querem mais ouvir nem a palavra de Deus e estão nesse estado. Eu fico lembrando de Jó, né? Era o período que Jó estava passando, ele não tinha conhecimento do todo, como nós temos o conhecimento de toda a história. E nós vimos que Jó estava num período de muito sofrimento. E talvez você que esteja ouvindo essa palavra
pode estar nessa situação de desânimo, de desamparo, sem desejo, sem fervor, sem vontade. E um texto, uma pequena história da palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa sobre essa questão. Você lembra daquele episódio em que Davi, ele juntamente com seu exército, depois de ser dispensado pelo rei Aquis, que iam lutar contra Israel, contra o rei Saul, e aí os príncipes do Aquis, eu não me recordo agora o exército de qual era a nação, e aí eles disseram, não, Davi não pode ir conosco porque é a melhor maneira dele se reconciliar com Saul. E aí o rei Aquis, não, mas ele é fiel a mim, ele vem sempre lutando as nossas lutas, ele vem vencendo e tudo. Mas os príncipes desconfiaram e disseram, Davi não, com Davi não dá. E aí de repente eles dispensaram Davi, e Davi voltou junto com o seu bando, eram 600 homens. E eles estavam situados numa cidade chamada Ziclag. Ao chegarem em Ziclag, depois dessa dispensa da batalha, eles chegaram lá e os amalequitas tinham ido até aquela cidade. E diz que os amalequitas queimaram a cidade, pegaram todas as pessoas, levaram cativas. O texto diz que ninguém morreu, mas levaram cativas as pessoas e queimaram essa cidade, levaram os despojos. E Davi e seus homens, diz que eles choraram. Diz o texto que eles choraram até não mais poder. Não é porque de repente parou a vontade de chorar, é porque eles, de tão cansados, de tão abatidos, de tão abalados, eles choraram até a última gota. Não tinha mais nem uma gota de choro entre eles. E depois os homens, eles começaram a acusar Davi. Davi, a culpa foi tua, nós vamos te apedrejar, nós vamos te matar. E o texto bíblico diz que Davi se reanimou no Senhor. Então é muito interessante esse texto. Nós podemos estar desanimados, se for necessário chorar, se abalar, chore, se abale. Mas o texto bíblico diz que o servo de Deus, ele se animou no Senhor. E depois dele se animar no Senhor, diz que ele chamou o sacerdote Abiatar. Abiatar traz a estola sacerdotal e ele consultou o Senhor. Senhor, eu alcançarei o bando? Senhor, eu consigo chegar até lá? Eu vou conseguir alcançar? Senhor, eu consigo, as pessoas ainda estão vivas? Eu consigo recuperá-las? E Deus disse, você vai alcançar, você vai recuperar e eu vou te dar todos eles novamente. Mas isso só aconteceu depois que ele se voltou para Deus, quando ele colocou diante de Deus as suas lamúrias, as suas lamentações, o seu choro, a sua angústia. E aí diz que Davi, juntamente com seus homens, eles saíram no encalço dos amalequitas. Em determinado momento dessa jornada, 200 dos seus homens, de tão cansado que estavam, não conseguiram caminhar e ir atrás dos amalequitas, e eles ficaram no meio do caminho. E aí Davi, a história diz que Davi foi lá, conseguiu vencer, recuperou suas esposas, pegou muito despojo, recuperou toda os familiares daqueles soldados dele. E diz que entre eles, o texto diz, homens de Belial, começaram a falar que aquelas pessoas que ficaram no meio do caminho, eles não poderiam participar do despojo, que era as conquistas de guerra, a riqueza, os bois, tudo aquilo que se colocava como riqueza, eles não poderiam participar. Mas diz a palavra de Deus que Davi os tratou cordialmente. Então ele os saudou cordialmente quando eles vieram dessa batalha. E disse, todo o despojo que os que venceram vão ser divididos em igual parte dos que ficaram no meio do caminho, no meio da jornada. E aí diz o texto que se instituiu como estatuto essa lei da guerra em Israel. Isso fala muito para nós, que nós como crentes
que estamos, aquilo que eu falei, vibrantes, que temos a coragem de o cara que entrou lá na cova lá do leão, matou ele lá dentro, que o outro que lutou e lutou tanto defendendo ali o povo de Israel, que a espada grudou nas mãos dele. Então nós temos muitas histórias de sucesso de guerra. E aí o texto diz que tanto nós que estamos bem com Deus, ativos espiritualmente, o texto diz que Davi, com aqueles que estavam desvalidos, cansados, sobrecarregados, tristes, amargurados, decepcionados, sem Deus, o rei Davi, que ainda não era rei, os tratou com honra, os tratou com cordialidade, com urbanidade. E eles têm um grande ensinamento diante disso. Todas as pessoas têm valor diante de Deus. Dizem por aí que é o único exército que deixa os seus soldados feridos pelo meio do caminho, é o exército dos crentes. E isso não deve acontecer, não deve ser real, não deve ser verdade na nossa caminhada. Nós temos que cuidar dos que estão fracos, que estão doentes, que estão com dificuldade de caminhar. Nós temos Deus nos dá a força de clamar por eles através de intercessão, nos dá o vigor de visitá-los, de encorajá-los, de falar ao coração deles, de relembrar a palavra de Deus, relembrar tudo aquilo que Deus instituiu como promessa para eles, como o anelo da salvação, fazer lembranças, todas as coisas que Deus fez na vida dele no passado e fazê-los serem atuantes. Lá para frente, depois que Davi se tornou rei, que se estabeleceu um exército, chamou aqueles homens, tanto aqueles 400 quanto aqueles 200 e outros que vieram atrás, que eram o exército dos valentes. Então era a representação do povo de Deus, simbolizado como o exército dos valentes. E você desanimado, você triste, você até desamparado, você faz parte do exército dos valentes. Não o exército do valente de Davi, mas o exército dos valentes de Deus. Deus te deu força, Deus te salvou, te tirou do império das trevas, te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele te deu uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova perspectiva. Você é uma nova criatura. Não fique enclausurado achando que você não é ninguém. Tem uma música que diz: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo está em você. E é isso mesmo, o Espírito Santo está em você. E eu quero que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te levante e tu saia dessa situação. E que ao invés de 40 mil nós tenhamos 80 mil servos de Deus atuantes aqui na face dessa terra, para nós sermos sal e luz. Certinho, gente? Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Está sendo para mim uma experiência nova. É totalmente diferente. Mas eu peço que Deus, assim, independente de virtualmente ou pessoalmente, que Deus nos abençoe com a sua palavra, com o seu Espírito que está aqui, está na casa de vocês, está em vocês. E que sejamos alimentados e fortificados por Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua justiça é sempre eterna. E eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que seja uma palavra, Deus, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Pai, que penetre o coração, a alma, que destrua qualquer investida do inimigo, que destrua fortaleza, sofisma, tudo que possa se levantar contra a tua verdade, Pai. Pai, nos usa para ser sal e luz nessa sociedade, Senhor. Nós sabemos que nós somos vasos de barro, mas o Teu Espírito está em nós e que o Senhor nos dê coragem mesmo para ser os arautos do Senhor, para ser proclamadores do Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Certinho, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Estude a lição 6. Que Deus os abençoe grandemente.
Até mais.